Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com nosso prota chamado Sirrus, um cavaleiro de armadura reluzente. Ele é um homem honesto e corajoso, mas recentemente fez algo estúpido e ativou o sistema. As pessoas em quem ele olhava para cima e confiava evocavam os sentimentos mais profundos e elevados em seu coração. Mas agora a paz o deixou. As informações com as quais foram enviados para o calabouço estavam incorretas. O nível de monstros aqui era extremamente alto. As pessoas não estavam moralmente preparadas para isso. Os mais fortes estavam feridos e aqueles com ranks mais baixos fugiram sem nem mesmo se engajar em batalha. Apenas um conseguiu escapar, deixando os outros para serem sacrificados aos demônios, e seu líder de esquadrão se aproveitou disso. Eles estavam sendo usados como isca e só agora estavam percebendo. Até agora, Sirrus não havia enfrentado uma batalha de verdade com demônios, mas já estava derrotando humanos ignorantes com facilidade e refletia sobre o que era o poder da bravura humana, que provavelmente era imprudência. Quão fracos e impotentes os humanos eram em comparação com sua própria força. Eles podiam até divertir um pouco, mas em comparação com seu rei, eram insignificantes. A garota sorriu, participando da batalha. Ela era a rainha demônio e princesa do sul. Seus olhos vermelhos apreciavam a impotência dos humanos. Não muito longe de Sirrus, apoiada em sua espada, estava Bella, carregando o título de heroína de classe D. Ela implorava a Sirrus para fugir deste lugar horrível mais rápido. Os monstros eram muito fortes. Ele tinha que deixá-la para trás e não se preocupar com ela. Não era necessário para um bravo de nível F agir como um herói. No entanto, nosso herói não concordava com ela. Ele tinha vindo aqui para fornecer proteção à humanidade, então não podia fugir em um momento tão crítico. Ele assegurou a Bella que não havia necessidade de se preocupar com ele porque ele lidaria com os inimigos. Enquanto isso, a princesa Yub caminhava lentamente pelo salão, se esticando de tédio. As pessoas eram muito fracas para chamar sua atenção de qualquer forma e nem conseguiam entretê-la. Apenas olhar para o belo corpo da princesa demônio fazia seu nariz sangrar, fazendo a garota que implorava para ele ir embora se preocupar. Nenhum cara fugiria dessa luta. Bella continuava dizendo a ele para fugir. Não havia sentido em ficar ali apenas assistindo aos demônios. Ela não conseguia mais enfrentar ninguém, muito menos proteger alguém. A garota continuava tentando argumentar com ele, mas tudo em vão. Ao mesmo tempo, serviçais Goblin vieram até a rainha e apontaram para o cara que ainda estava de pé e segurando uma espada. Eles queriam que sua líder corrigisse esse mal-entendido o mais rápido possível. Ela e seus subordinados avançaram e deram a ordem para matá-lo. O rapaz não se moveu de sua posição, esperando o inimigo se aproximar, que logo faria dele um copo para seu amado rei. Antes de ser atacado, ele entrou e ativou a habilidade Partícula da Árvore do Amor. Os olhos do demônio queimavam de excitação à medida que ela se aproximava dele, de quem logo não sobraria nada. No entanto, o jovem estava contra tal decisão da demonista, então a ativação da habilidade agora era muito útil. A rainha parou ao lado do menino. Ela era várias vezes maior que Sirrus e não teve dificuldade em pegar sua cabeça com uma mão. Ela aproximou lentamente suas presas do rosto do menino, que não reagiu de forma alguma e assistiu silenciosamente. Parecia que apenas um momento antes ela o perfuraria com seus dentes afiados, liberando sangue que escorria por sua bochecha, mas isso não aconteceu. Em vez disso, ela o beijou, o que, graças ao seu sistema, adicionou 100 pontos ao seu status de ataque, aumentando assim suas características. Esse sistema poderia aumentar continuamente sua eficácia de combate. Bella ficou chocada ao ver o cara que estava aproveitando o processo. Ela não esperava que isso pudesse acontecer no campo de batalha e apenas perguntou ao cara em pânico o que ele estava fazendo. Os goblins também ficaram perplexos ao assistir às ações inesperadas da princesa, então tentaram corrigir as coisas. No entanto, Sirrus não podia permitir a interrupção de sua habilidade e assim que viu a aproximação dos subordinados da demonista, imediatamente balançou sua espada, que o tempo todo segurava em suas mãos prontas. Nesse momento, os olhos vermelhos da garota se abriram amplamente e agora parecia que ela tinha voltado a si. Ela pulou para longe do inimigo a uma distância segura, seu rabo se movendo confuso. Sirrus parecia infeliz com o que tinha acontecido e limpou os lábios tensamente enquanto a corada Bella o observava perplexa. Nem mesmo a rainha de cabelos prateados entendia o que havia acontecido com ela. Ela queria matá-lo, mas por algum motivo o beijou. A garota tinha certeza de que era culpa do homenzinho que a crucificava. Agora ele estava falando sobre a segurança dos cidadãos, por quem, mesmo que todo o seu corpo fosse destruído, ele não hesitaria. Sirrus afirmou que lutaria até o fim, enquanto os goblins continuavam a cochichar atrás dele. Eles não conseguiam acreditar que sua senhora havia beijado um humano,
mas havia rumores anteriores de que ela havia encontrado um amante fora. Parecia que era verdade. O outro monstro também confirmou o que foi dito, mas não esperavam que fosse um humano. Agora não era mais surpresa para eles que ele estivesse calmo diante deles. No entanto, um dos subordinados interrompeu sua conversa fiada. Eles eram muito arrogantes. Esses tolos ousaram duvidar dos sentimentos da princesa pelo rei. Eles são monstros e, portanto, diferentes das pessoas que se envolvem em coisas sujas como traição e fraude. O fato de ele ter falado em defesa da rainha confirmou sua lealdade. No entanto, ninguém deveria ter informado ao rei sobre ela beijando um humano, mas foi tão estranho. Seu coração estava batendo muito rápido. Foi aí que a habilidade de sentimentos mistos ajudou. Mesmo 15% foram suficientes para criar ilusões. O demonista estava implacável. Porque a tarefa original era matar pessoas, que ela havia ordenado que fosse feita. Todos os servos se lançaram sobre o cara que estava armado apenas com uma espada e armadura. Ele confiava neles e em suas habilidades. O demônio, que era várias vezes maior que o cara, balançou seu machado, erguendo-se sobre ele para não morrer. Cyrus reagiu instantaneamente e balançou sua espada pelo ar, esperando desviar o ataque. No entanto, o machado atingiu o chão onde o cara estava em pé, destruindo tudo em seu caminho. Cyrus só sobreviveu esquivando-se. Até sua espada se quebrou com um único golpe, estilhaçando como se fosse feita de vidro barato. Ele entrou em pânico e continuou a segurar o cabo de sua espada já inútil enquanto os monstros se aglomeravam ao seu redor. As ordens da princesa eram muito claras e ninguém ia mexer com esse homem. Um por um, os demônios levantaram suas armas na esperança de cortar a carne do cara. Mas Cyrus persistiu. Mesmo que não houvesse mais nada para parar os golpes, ele continuou a esquivar-se dos ataques. Sua defesa não aumentava, mas seu poder de ataque aumentava em 100 unidades, o que já era bastante bom. Era necessário aproveitar isso. Segurando a espada com as duas mãos, ele balançou o resto da arma e conseguiu quebrar o cabo do machado duplo. Enquanto lidava com um demônio, outro se aproximou por trás dele, ansioso pela vitória e pelo elogio da princesa. Nosso herói viu o ataque repentino e se virou para o Goblin, arrastando suas botas de ferro no chão enquanto se virava. Ele colocou toda a sua força no golpe, tentando infligir o máximo de dano. Ele acertou o demônio que ousou executar tal esquema insidioso. Bella, que continuava sentada junto à rocha, maravilhava-se com a habilidade do cara. Ele realmente conseguiu jogar o monstro para longe. A força que ela conseguia ver não era algo que um herói de classe F deveria possuir. Enquanto isso, Cyrus continuava a lutar, já se arrependendo de não ter cortado o demônio ao meio. Agora ele estava apenas arranhado e ainda mais irritado. Ele estava se aproximando de nosso herói de maneira ameaçadora e mesmo sem arma, instilava terror nos corações das pessoas. O nível desses monstros era realmente muito alto enquanto ele estava observando os goblins. Atrás dele novamente ouviu algum som estranho por causa do qual o protagonista teve que se virar. A princesa não ficou de fora e também começou a participar da luta. Ela estava determinada a derrubar o cara no chão com um único chute. Então ela estava sobre sua cabeça em um segundo. O cara conseguiu cruzar os braços antes que a demônio pudesse alcançá-lo com sua perna forte. Instantaneamente o chão debaixo dele rachou, levantando uma coluna de poeira no ar, cobrindo assim a visão à sua frente. Pequenas pedras seguiram a poeira, fazendo Bella ter que fechar os olhos e se segurar no lugar da explosão. Os goblins armados observavam silenciosamente as ações da mestra sem terem o direito de interferir em sua luta. Assim que a poeira baixou, os demônios puderam ver a princesa Salve sentada bem em cima do guerreiro irritante que não queria desistir. Um cara do exército de demônios se jogou sobre o menino imóvel com um grito frenético e um machado em suas mãos. Naturalmente, Cyrus não queria morrer e viu o atacante começar a pensar em algo. No entanto, a cauda nervosa do demônio começou a agir mais rápido do que o homem. Seu fim era quase igual à velocidade do som. Então, quando atingiu o goblin atacante, criou um estalo agudo, jogando de lado. O resto de suas tropas também parou no lugar, congelado de perplexidade. O demônio caiu de costas com um baque, sua armadura tilintando e esquivando-se do machado que ele havia deixado voar acidentalmente. Os servos esperaram silenciosamente que sua princesa explicasse. Ela não hesitou e no mesmo momento pediu a todos que a ouvissem. A partir desse momento, ela proibiu seus subordinados de fazer qualquer coisa para o problema. Seria sua refeição. A rainha de cabelos prateados continuou a conter o cara enquanto observava suas estatísticas. Seu índice de ansiedade era de 91%. Ela própria não entendia completamente o que estava acontecendo, mas o que estava sentindo a encantava.
Os subordinados admiravam sua mestra que havia subjugado sem esforço a pessoa que lhes causava problemas. Os caninos da princesa brilhavam novamente quando ela abria a boca. A garota estava pronta para mordê-lo até a morte, naturalmente. Cyrus ainda estava vivo e assistia com medo enquanto o demônio segurava sua cabeça e continuava a se aproximar. De repente, seus ouvidos começaram a se deformar e também se tornaram alongados como os dos monstros. No entanto, após um segundo, eles voltaram ao normal. Quando sua defesa aumentou em 50 unidades após o beijo repentino da garota, tudo tinha um preço. Ele teve que pagar por mais poder. Permitir que um homem honesto experimentasse tal coisa era simplesmente um insulto à sua personalidade. No entanto, isso era incomparável à segurança das pessoas na cidade. Nada disso importava. Ele estava disposto a suportar ser insultado por tal comportamento. A princesa Salfi percebeu que tinha se tornado um tanto estranha, mas aceitou isso. De fato, o fato de ela ter tomado a iniciativa de fazer tal coisa com um homem era diferente de seu comportamento habitual. Por que isso aconteceu? Ela é um monstro poderoso afinal, e poderia ter parado instantaneamente, mas o corpo da garota não estava mais sob controle. Neste momento, a agilidade do cara tinha alcançado 120 unidades, o que não podia ser ajudado. Os goblins continuaram a acreditar que sua mestra estava apenas matando esse homem, mas alguns continuaram a duvidar do que viram. Apenas um demônio que desde o início ficou ao lado da princesa continuou dizendo que aquela garota só está procurando um ponto fraco do homem, para que nas batalhas futuras lutar de forma mais eficaz, e como os outros não entendem isso, seria melhor para eles ficassem em silêncio enquanto aqueles continuavam a falar heresia. A defesa do cara aumentou para 130 e a força para 150. Agora suas estatísticas atingiram a quantidade certa para lidar com esse grupo de monstros. Era sua vez de revidar. Cyrus levantou a mão segurando o punho de sua espada para atacar os goblins e percebeu o movimento tortuoso do homem. Então, eles avisaram a princesa para ter cuidado. A demônio de cabelos prateados cingiu o braço do herói com sua cauda, restringindo seus movimentos. Infelizmente, contra o governante dos demônios, essas estatísticas não eram suficientes. Ele precisava acumular. Com mais força, a rainha agarrou o cara pelo pescoço e pressionou seu corpo na parede mais próxima. Os goblins começaram a elogiar a amante, percebendo que eles estavam errados ao questionar suas intenções. Ela pretendia matá-lo. A rainha de Assun não tirou os olhos do menino e sacudiu a poeira que havia subido com o golpe. Ainda precisava. Segure um pouco. Trazendo a mão para a armadura do cara, ela o pressionou com mais força na pedra que algum pequeno humano se atreveu a enfrentar seus monstros. Porém, a princesa não tinha vontade de matá-lo com um único movimento de sua mão. Ela rasgou fora de sua armadura que só a atrapalhava. O demonista queria que as pessoas vissem com seus próprios olhos a diferença entre seus corpos fracos e os dos monstros. Ela desde o início da batalha queria ver do que o cara é capaz. Tão feliz quando conseguiu o que desejava para os subordinados. Tal movimento da garota foi bastante emocionante, pelo que os goblins entusiastas do Isse observaram cuidadosamente os movimentos dela. A armadura do cara quebrou em peças. Parecia que, uma vez que poderiam destruí-lo tão facilmente, não havia sentido em se opor aos monstros da armadura. Agora, porém, o rosto perplexo do cara mudou quando ele viu a mão estendida de Frozen da princesa, que ele ainda esperava que ela permanecesse de pé assim. Nesse caso ele seria capaz de aguentar. Eles não conseguiriam nenhum. Mais perto, ela continuou a se aproximar do cara que estava tentando segurar tudo. Depois do próximo beijo, a habilidade valor aumentado em 100%. A força da garota impressionou o cara, o que o deixou incapaz de se mover e apenas ficou tenso. Seu demônio de dentes usou todas as suas habilidades para acorrentar o homem e estava perfeitamente bem. Nosso herói esticou impotentemente seu braço pedindo ajuda, mas eles não eram mais aqueles aventureiros com quem partiram em um ataque. Sua força atual era absolutamente não o suficiente para derrotar esses monstros, então ele só esperava pelo pior resultado. Bella, que ainda estava sentada perto, a pedra continuou a corar dos beijos que ela viu e não pôde fazer nada pela segurança da cidade. Cyrus estava disposto a sacrificar seus princípios para alcançar a paz, tudo em nome do bem. Então ele se convenceu. O garoto se inclinou para o demônio, puxando-a para mais perto dele. Ele queria mudar o resultado da batalha e assim aumentar suas estatísticas. Em questão de minutos, sua agilidade saltou para 200, defesa para 300 e concentração para 450. Sensibilidade, inteligência, resistência e magia geralmente romperam o teto e mostraram valores em torno de 1000. A força, de 100, aumentou para 1100 unidades e continuou a aumentar. Enquanto isso,
O demônio que veio para ajudar parou a alguns metros de distância deles. Ele estava vestido com uma armadura preta completa com uma espada que teria deixado os miseráveis humanos no chão molhado. O demônio teve apenas tempo de sussurrar o nome de sua esposa antes de ser avistado e deixar cair a espada por confusão. A princesa virou-se para seu rei e baixou o olhar, continuando a permanecer em silêncio. Todos estavam profundamente atordoados com a situação, causando silêncio a se formar na caverna. Todos concentraram seu olhar no rei demônio Barré, que havia sido atingido moralmente, é claro. Enquanto isso, o cara que conseguiu se libertar dos braços fortes da princesa olhava para o aviso que dizia que agora todos os valores de bônus dobrariam e seu nível aumentaria em 1, mas o silêncio não podia durar para sempre. Poucos segundos depois, um grito enfurecido do rei varreu a caverna prometendo destruir nosso herói. O mana que foi liberado de seu corpo foi surpreendentemente enorme, seu poder até mesmo quebrou o chão em que estava. No entanto, ao ver que Barré estava zangado, a demônio de cabelos prateados começou a negar e assegurou-lhe que não era o que ele pensava e pediu-lhe para lhe dar uma chance de se explicar, mas para Sirrus era desnecessário, ele já esperava que tivesse alcançado o nível certo. Os olhos de Barré expressavam o horror que enchia seu coração ao ver a traição da rainha em quem confiava com toda sua raiva. O demônio se virou para Sirrus gritando para ele ficar longe da mulher que amava. Seus movimentos eram tão rápidos que apenas uma pluma de sua aura podia ser vista. Ele balançou sua espada na frente do garoto, mas, por sorte, o jovem tinha sua espada quebrada à mão, que usou para amenizar o golpe. Os restos de sua armadura voaram de seu corpo se despedaçando em pedaços. No chão, o jovem foi lançado tão longe que se encontrou perto de Bela, que estava no outro lado da caverna. A garota estava preocupada com ele e imediatamente correu até ele perguntando se ele estava bem. Mas o cara conseguiu absorver poder suficiente da demônio e aumentar sua defesa antes que o rei aparecesse. Ele se levantou e ainda conseguiu resistir, o que acalmou um pouco sua parceira. Durante o último ataque, o rei demônio estava instantaneamente na frente de nosso herói, o que não pôde deixar de surpreender Sirrus. Não apenas a velocidade, mas também a força do ataque era extremamente alta, o que fez necessário pensar em um plano de fuga. O traidor prometeu ao rei que isso não aconteceria novamente, mas o que ele vê agora, a rainha sentada de joelhos diante dele e olhando para o lado, ainda tinha um rei na frente dela. Barré tremia em Genebra esperando uma resposta. Ela havia lhe prometido da última vez que não olharia para outro homem, mas agora ele estava vendo completamente diferente. A princesa Ur não ia ouvir pacificamente as queixas de outra pessoa. No entanto, a causa disso tudo estava com o próprio rei. Ela estava com raiva, gritando e perguntando por que diabos ele chegou tão tarde. O que ele estava fazendo? Em um segundo ela conseguiu calar o próprio rei, que estava confuso e congelado. Até mesmo os subordinados não ousavam se mover e era fora de questão levantar suas vozes. Eles continuaram a ficar quietos, assistindo ao confronto. A rainha continuou dizendo que Barré era o culpado por tudo. Se ele não tivesse chegado tão tarde, ela não teria cometido o mesmo erro 2 vezes. O demônio estava errado em suas ações, mas ele ainda teve a coragem de fazer perguntas ameaçadoras. Ela não o deixou falar enquanto continuava a atacar o rei. Se ele estivesse andando por tanto tempo, o que o homem estava fazendo tão seriamente? Ela perguntou apontando o dedo para ele e exigindo uma resposta imediata. Ele pensou por muito tempo, o que fez a garota se ofender e virar as costas para ele. Barré implorou a sua amada para não ficar zangada e concordou que ele estava errado. Você vê, ele tinha apenas percebido recentemente quantas pessoas estavam correndo para longe da caverna e então ele tinha ido lidar com elas. Foi por isso que ele não tinha ido até ela imediatamente. O rei prometeu que na próxima vez não haveria tal coisa e implorou para que ela o perdoasse. Os goblins assistiam o par em choque. Seu rei realmente tinha um forte afeto por sua senhora. Ele estava até disposto a inclinar a cabeça e admitir erros. Então não era de se admirar que ele pudesse se casar com uma mulher monstro como a princesa. O nível de confiança entre o subordinado e o rei ainda estava alto. Então um deles desejava permanecer solteiro enquanto o outro ficava impressionado com o que via e decidia declarar seu amor pela senhorita ceder amanhã. Ainda era o momento oportuno para escapar enquanto estavam tendo uma briga familiar. Sirrus queria se afastar de sua vista o mais rápido possível. Neste momento, a diferença entre ele e este monstro era muito grande. A princesa continuava a gritar e chorar sob os consolos do rei, que estava desolado por suas lágrimas. Com isso, os goblins estavam tendo sua própria conversa e pediram a seu colega para não ir até a senhorita Sader,
porque ela o bateria até a morte. Com essa indignação, o jovem ajudou Bela a se levantar, enquanto perguntava se ela conseguia andar. Se não conseguisse, ele a carregaria. No entanto, a garota recusou ajuda, embora sua perna estivesse quebrada, mas isso não importava para ela. A princesa continuou a agir como uma ovelha inocente, acusando Barry de todos os pecados. Ele estava atrasado e, por causa disso, o homem conseguiu seduzi-la. Seu amor leal e puro estava quase manchado, ao que o homem a tranquilizou e transferiu a responsabilidade para Cyrus, lembrando o homem. O rosto do rei se contorceu na direção do Gé e o homem sussurrou que o mataria. A princesa não deveria se sentir mal, então valia a pena destruir o culpado. Mas a garota de cabelos prateados impediu o homem de cair aos pés do rei. Ele era o amor de sua vida e, mesmo que morressem, eles voltariam juntos ao esquecimento. Como ela poderia amar outros homens? Seu plano era ardiloso, mas viável. Ela enrolou até o último momento, porque o demônio estava imobilizado. Ele gritou para seus subordinados tolos pararem os homens fugitivos, enquanto a garota lhe dizia que gostava do olhar majestoso e comovido. Os goblins, no entanto, não puderam seguir as ordens de Barry. Algum tempo atrás, a princesa lhes tinha dado ordens para não interferir na batalha, mas o rei só ficou zangado com a reunião de idiotas e partiu para o ataque sozinho, deixando sua rainha sozinha. Os humanos não conseguiram ir longe, então não foi difícil para o rei demônio atacá-los em um instante. Ele os alcançou derrubando o teto, fazendo pedras caírem sobre os heróis. Cyrus empurrou a garota aleijada para longe, quando o rei demônio apareceu pessoalmente na frente deles. Ele estava furioso que o jovem se atrevesse a seduzir sua mulher favorita, então ele não ia poupar esforço. Apenas uma única varredura de sua mão enviou o menino em voo livre, destruindo tudo em seu caminho com grande velocidade e o mesmo grito de dor. O cara assobiou passado pelos subordinados do rei. Ele foi jogado de volta para a princesa Ur, que continuava sentada em sua. Lapidado, Sirius respirou pesadamente e superficialmente, sentindo a dor em seu peito. Suas costelas pareciam estar quebradas, o que tornaria ainda mais difícil para ele se defender contra o ataque maldito do demônio. A velocidade era rápida demais para acompanhá-lo. Ele não era páreo para ele agora. O demônio estava determinado apenas para um derramamento de sangue impiedoso, então ele seguiu na direção para onde o homem tinha voado. Apesar do fato de que a rainha permanecia próxima a ele, o rei não impediu Barry de ameaçá-lo de envolvê-lo também assim que o alcançasse. Ele desejava com todo o coração que Cyrus pagasse pelo que tinha feito com sua vida, mas não tinha outra escolha. A única coisa que podia fazer era resistir, mas o rapaz não esperava que o sistema falhasse e se bloqueasse para uso. Os olhos do jovem se abriram ao máximo e um grito cheio de terror saiu de sua boca. Ele viu apenas a lâmina da faca diante de si, que passou a milímetros de sua cabeça, mas um tapa repentino trouxe todos de volta à realidade, chamando a atenção de todos. A princesa bateu em seu rei, não permitindo que nenhum dano viesse ao rapaz. Graças a isso, a arma passou à direita da cabeça de Cyrus, que se contorcia em convulsões. Barry, sem perceber o que estava acontecendo, se congelou com a cabeça virada para o lado. A vida do menino quase foi interrompida. Então, assim que ouviu a voz da rainha, ele imediatamente se levantou. Enquanto o rei perguntava a sua amada por que ela tinha feito aquilo, Cyrus já estava correndo em direção à saída. Lágrimas brotaram nos olhos do rei horrível e cruel depois que sua amada o atingiu. Ela realmente sentiu pena do homem. Mesmo com todas as perguntas que o rei fazia, a mulher só mostrava a língua enquanto sorria alegremente. Neste momento, outra notificação de um golpe moral crítico para o rei com um aumento de nível apareceu na frente de Cyrus. Ele havia conseguido aumentar seu nível novamente, mas seria capaz de vencer se lutasse contra o rei demônio agora? Não havia tempo para pensar nisso. Então ele decidiu lidar com isso apenas quando estivesse em uma distância segura, mas por enquanto ele tentaria desviar a mão quente. Enquanto isso, a demonista de cabelos prateados olhava na direção do rapaz enquanto ele se afastava. Ela não conseguia mais conter seu desejo pelo rei. Parecia que sua rainha tinha perdido a cabeça, pois começou a se afastar de seus braços em direção ao homem. Há apenas um momento, ela tinha jurado a ele um amor sem limites, então ele a segurou, não permitindo que ela fosse lá. Mas a princesa continuou a resistir e finalmente conseguiu se libertar. Instantaneamente, ela começou a correr na direção oposta a ele. Ela não aguentava mais, então se lançou em perseguição ao nosso herói fugitivo. Finalmente chegando perto o suficiente de Cyrus, ela se lançou sobre ele, ansiosa para liberar seu sentimento. O rapaz ouviu um barulho atrás dele e virou, cabeça confusa com essa manobra. Não sabendo que os demônios saltaram tão longe, ela se agarrou a ele em um abraço,
pressionando contra o chão sem perceber. Ela aumentou a sobrevivência do cara para 10,80 unidades. O rei demônio ficou frustrado e estendeu a mão que, um segundo atrás, segurava seu amado, mas o cara continuou a concentrar-se, o que aumentou em 140, enquanto o jovem sofria sob o peso do demônio. Sua força aumentou em mais 210 pontos e a percepção para 140. Agora ele não resistia e deixava ela fazer o que a princesa quisesse fazer com ele. Tudo isso para aumentar os atributos e salvar pessoas. Apenas pensando nisso, sua agilidade também aumentou. O rei observou o comportamento da rainha confuso, enquanto lutava para escolher suas palavras. Ele não entendia por que ela estava agindo assim. Talvez fosse porque ele não era bom o suficiente. Ele tinha se convencido de que era culpa dele, mas ele estava aqui agora e pronto para se redimir. Uma vez que o rei mate aquele homem, então tudo voltará ao normal. No entanto, a demonista de cabelos prateados se recusou a aceitar sua antiga vida. Ela gritou com o demônio e pediu para ele sair, deixando ela e o homem sozinhos. Uma frase dessas fez até mesmo o maxilar do rei demônio cair. Ninguém presente esperava ouvir isso da princesa. Barré imediatamente caiu de joelhos, recusando-se a aceitar a resposta de sua amada. Ele estava fazendo tudo o que podia para preservar o relacionamento deles, mas o desgraçado do homem tinha o frustrado. Enquanto isso, Bella, mesmo com uma perna quebrada, correu para o resgate de seus companheiros. Ela ordenou ao demônio sem vergonha que deixasse Sirrus ir, segurando sua espada na frente dela, correu para o resgate, justificando seu posto. A heroína de classe D atacou a princesa maldosa que ousou imobilizar sua amiga, mas, de repente e inexplicavelmente, pediu para ela ficar longe. A princesa Salf não era perigosa apenas com os membros, mas também com sua cauda, que tinha a forma de uma flecha. Ela rapidamente a enrolou ao redor do amigo de Sirrus e impediu que ela atacasse, deixando-a envolta em seus braços e cintura. A demoníaca a acorrentou na parede, dirigindo a ponta de sua cauda como um prego na rocha dura acima da cabeça de Bella. Hugo continuou a beijar nosso herói. Não importava o quanto ela pensasse nisso, ela nunca encontrava resposta para por que ela gostava desse cara. A única coisa que ela sabia claramente era que ele não era mais humano. No entanto, lá no fundo, ela sentia que tocar o jovem lhe trazia alegria. Cada toque lhe dava um sentimento de felicidade sem nem mesmo um indício disso aumentar o nível de poder do herói. No entanto, não se deve esquecer de Barré. Ele não ia tolerar sua traição. A princesa Yug continuou a mentir para ele o tempo todo, liderando-o pelo nariz. Por muito tempo, o rei demônio gritou com toda a sua voz que não ia desistir. Moon caminhou pela caverna, forçando seus subordinados a cobrirem seus ouvidos. Ele chamou todos os xingamentos que conseguia lembrar. Naquele momento, ele tinha sido traído. Desesperado, o rei mirou sua amada, que continuava a abraçar o homem. Ele estava pronto para matá-los de uma vez por todas com sua vingança. Ele tentou amortecer a dor do dia. Sua espada estava na frente do rosto de sua concubina, que abriu os olhos surpresa e assistiu sem desviar o olhar. Um movimento de sua espada seria suficiente para cortar a cabeça do traidor que nem mesmo resistia e continuava a observá-lo. A espada parou a centímetros de seu belo rosto. A mão de Barré começou a tremer, fazendo com que a arma se movesse. Ele olhou para seus lindos olhos vermelhos, lembrando os belos momentos de suas vidas juntos. Um silêncio mortal se formou. Demonus estava certo de que ele não a machucaria e calmamente virou as costas para ele, continuando o que havia começado. O demônio caiu de joelhos diante de sua concubina e Sirrus. Ele não podia matá-la afinal de contas, e através de seu amor imortal e ilimitado, ele soluçou como uma criança pequena, continuando a mostrar sua fraqueza para todos presentes. O rei abaixou desesperadamente as mãos que apenas um segundo atrás estavam segurando firmemente o cabo. Naquele momento, seu coração estava cheio de tristeza misturada com raiva. Ele caiu em desespero, fazendo com que sua mana se tornasse instável e se espalhasse em diferentes direções. O rei demônio havia perdido completamente o contato com este mundo e estava se preparando para se autodestruir. Voltando a seus sentidos, a princesa Yug soltou o cara e se virou para Barré, perguntando o que ele estava fazendo. Os goblins, que estavam parados longe o suficiente do senhor, também perceberam instantaneamente o que poderia acontecer. Alguns gritaram que eram inocentes e ele deveria parar, outros ficaram indignados que os primeiros estavam desobedecendo ordens e tentando escapar, e ainda outros,
ignorando tudo, fugiram gritando que não queriam morrer pela explosão de seu mestre. Cada um reagiu de forma diferente ao assistir dezenas de bolas brilhantes voando para fora do corpo do rei. Enquanto isso, o nível do protagonista aumentou para o 10º, o que lhe permitiu desbloquear uma nova habilidade. Graças à melhoria da habilidade, o cara conseguiu usá-la em sua espada quebrada. Ele rapidamente voltou para a batalha contra seu oponente que estava planejando muita trapaça. Ele se aproximou do demônio que estava tentando matar todos no calabouço. À medida que se aproximava, ele cortou sua arma no pescoço do inimigo, deixando um rastro de luz após o golpe. Assim, Sirrus decapitou instantaneamente o rei, deixando para trás uma aura dourada que dotava a espada com a habilidade de matar instantaneamente. Após usá-la, o corpo do herói se transformaria em sombra e poderia se teletransportar ao redor do inimigo dentro de 5 metros para fazer um ataque de corte. O corpo imediatamente desabou e caiu aos pés da princesa Yugi, que se afastou dele com um grito. Graças à bravura de Sirrus, a autodestruição havia parado e todos estavam agora seguros. Ele continuou parado ali, olhando para o toco de sua espada, pensando que se continuasse a se aprimorar, poderia adquirir habilidades ainda mais úteis. A demonista sentou-se diante do corpo de seu amante e lembrou-se da última vez que Barré a tinha visto com outro homem. Ele nunca tinha feito isso antes. Deveria ter ficado mais calmo na segunda vez. Então por que ele estava tão irritado? A demonista realmente não entendia por que seu homem parecia tão desanimado, enquanto continuava a sussurrar perguntas para si mesmo. Então o corpo do rei demônio correu em sua direção, independentemente da falta de uma parte tão importante como a cabeça. A princesa ficou muito surpresa quando o corpo do rei a abraçou com todas as suas forças. Ela gritou alto de medo, atraindo a atenção de todos que restavam na caverna. Sua surpresa foi tão grande que ela relaxou a cauda com a qual estava segurando Bella. A garota imediatamente se alegrou com sua liberdade, mas ela não podia fazer nada e apenas começou a cair no chão. Se o corpo não falasse, seria possível pensar que era o amor de um homem que não queria deixar sua amada e queria ficar junto com ela para sempre. No entanto, esse não era o caso. Enquanto Sirrus estava segurando seu amigo que caía, as mãos fortes do demônio estavam apertando o corpo de sua amada com mais força, sussurrando para ela aceitar e morrer com ele, mas a demonista estava contra isso, então ela chutou e gritou que não queria morrer. Barré estava prestes a destruir tudo ao seu redor pela segunda vez. A princesa Su estava chorando e implorando para ser solta. Ela se puxava desesperadamente, continuando a gritar furiosamente, mas não havia como escapar. Ela implorava para alguém salvá-la, mas não havia mais ninguém na área além de humanos. Sirrus não ia simplesmente jogá-la para sua morte, então ele pegou sua espada e corajosamente se aproximou deles. Ele bateu a arma nos fortes braços de Barré, fazendo-o afrouxar o aperto. Sirrus arrancou a demônios dos braços opressores do rei e começou a se afastar da bomba que poderia explodir a qualquer momento. O rei não desistiu de tentar agarrar Yugi até o último momento, gritando seu nome depois. No entanto, era impossível atrasar. Seu corpo estava estranhamente começando a brilhar rapidamente, o que só aumentava a sensação de desconforto. Um clarão brilhante apareceu instantaneamente atrás de nossos heróis enquanto saíam da caverna. A luz os iluminou primeiro e depois alcançou a onda de choque atrás deles. Logo veio uma onda de explosão que levantou a camada superior do chão, obscurecendo a visão. Eles mal conseguiram se salvar daquele monstro horrível que queria que todos morressem. Mesmo após sua morte, eles continuaram a cair no buraco formado pela explosão, nem percebendo quando a princesa começou a brilhar com uma luz rosa brilhante antes de se desintegrar lentamente em partículas com um som alto. Eles caíram no chão frio de uma grande altura. Eles atingiram o salão de algum prédio enorme. Sirrus ficou surpreso que eles tivessem conseguido escapar daquele lugar amaldiçoado e manteve suas mãos no peito respirando com frequência. Eles tinham caído no fundo do calabouço. No entanto, enquanto ele se recuperava, ele sentiu um movimento em seu estômago de onde ele levantou a cabeça e olhou o que estava acontecendo lá. Lá estava sentado um pequeno animal descontente que se parecia um pouco com um lagarto roxo e gordo. Era de fato um Hyuga que tinha mudado seu corpo para um lagarto. Lina agora. Então ele percebeu que seu significado mágico estava escondido em sua saúde. Ela olhou calmamente para o cara com seus olhos vermelhos e depois simplesmente fugiu para o bolso dele, escondendo-se assim de seu entorno. Enquanto isso, Bella tinha recobrado os sentidos e estava girando no lugar segurando a cabeça perguntando a si mesma o que havia acontecido enquanto sem perceber ficava em cima de nosso herói. O cara virou o olhar para a notificação da tarefa concluída. O rei demônio Barré foi eliminado com sucesso,
Então a recompensa ficou disponível, que era o mapa da cidade subterrânea de Nova York, mas algo estava absolutamente o impedindo de se concentrar. Cyrus precisava pensar muito sobre aceitar ou não essa recompensa, então ele se concentrou até que a garota só percebeu o que estava bem acima dele. Assim que Bella percebeu que o tinha esmagado, ela se afastou dele, pedindo desculpas pelo que tinha feito, enquanto Cyrus permanecia em silêncio enquanto a garota se encolhia em seu colo, corando com a situação ridícula. Cyrus clicou na interface de notificação aceitando a recompensa. Ele estava curioso para saber o que era, então ele abriu instantaneamente o presente. Uma janela do sistema sombrio com caminhos dourados se abriu na frente dele, becos sem saída, armadilhas. Recursos e o chefe final estavam marcados no mapa. Todos os quartos estavam marcados e o caminho até eles era extremamente claro. O mapa tinha sido útil para seu ataque, agora eles seriam capazes de ir direto para a sala do chefe sem se preocupar em se perder no labirinto. O cara não percebeu enquanto começava a murmurar e a garota, ouvindo falando sozinho, olhou para cima para ele. Ela se pôs de quatro e se aproximou dele perguntando sobre o que ele estava falando e onde ele estava olhando. Mas o cara simplesmente a dispensou. Infelizmente, este sistema só era visto por ele. Não havia sentido em ficar sentado no fundo do calabouço por muito tempo. Então Cyrus se levantou das lajes frias primeiro e depois estendeu a mão para a garota e ofereceu-se para ir mais longe. No entanto, ele não conseguiu ir longe. O coração de repente começou a bater freneticamente, causando-lhe muita dor. Ele parou quando sentiu algo errado. Isso fez tremer. Só por um momento ele estava de joelhos cuspindo uma pasta roxa. Ele estava vomitando a garota. Fiquei surpreso ao perceber que algo estava errado com o cara. Porque ele de repente se sentiu tão mal. Entretanto, não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. De repente a dor aguda mudou de localização, migrando para seu pequeno dedo, colorindo os vasos sanguíneos de roxo, o que podia ser observado até mesmo por olhos desarmados. Cyrus sentiu como se estivesse sendo cortado por dentro e ele gritou, apertando a mão para aliviar a própria dor. Seus dedos mínimos pareciam estar derretendo diante de seus olhos. Um líquido roxo escorria, sibilando e borbulhando, tornando impossível ver o primeiro. Falha. Seus gritos eram implacáveis. A dor era tão infernal que ele pensou que estava morrendo. Nosso herói caiu no chão, rolando de um lado para o outro, do qual a garota não conseguia impedi-lo. Enquanto ele rolava no chão, a pele de suas costas racharam como se fossem lâminas de faca, criando cortes uniformes. As novas feridas começaram a escorrer, o mesmo fluido que parecia tão suspeito. Senhor, gritou implacavelmente, mas em algum momento Bella conseguiu pegá-lo em seus braços. Dessa forma, pelo menos ele não iria infligir mais ferimentos em si mesmo. Ela o pressionou com todas as suas forças, tentando compartilhar sua dor. A garota não entendera ao perceber tudo que ela viu, que até as costas dele estavam começando a sangrar e algo tinha que ser feito. Ele não poderia mais se esfregar no chão, mesmo com o toque dela. O corpo dele parecia tão quente que parecia que estava queimando em fogo. Seus dedos continuaram a chiar, mas ao chegar ao segundo lado a pasta roxa parou de fluir. Se espalhou e começou a fumar. Logo parou completamente, permitindo que ele respirasse em paz. Tudo o que restou foi uma fatia preta uniforme e um dedo encurtado. Com o tempo, os gritos de Cyrus também pararam e ele foi, agora apenas respirando cansadamente. Bella continuou a segurá-lo perto dela, o que ajudou muito a acalmar nosso herói. Seu olhar desapareceu, e se a garota não o tivesse visto respirando, ela teria pensado que ele estava morto. Levantando a cabeça, ele olhou para o seu mão e com uma voz meio cavalo sussurrou que esse inferno havia parado. A garota continuou a segurá-lo mesmo depois que ele se pôs. Levantou-se vendo a preocupação dela. Cyrus respondeu que estava tudo bem e começou a olhar para a mão dele. Bella, não, pare. Ela se perguntou o que estava acontecendo com o corpo dele. Então ela perguntou sem rodeios por que o corpo dele estava derretendo. No entanto, a única palavra que Cyrus arrancou de si mesmo explicou tudo, que ele havia sido envenenado. Os monstros atacaram a cidade há cerca de meio ano. Ele viu várias criaturas lutando com a Guilda Heroes com seus próprios olhos. Parecia. Foi quando eles agarraram aquela maldita caixa e não a largaram enquanto lutavam contra os demônios. Os demônios continuaram a avançar para tomar seus próprios e sacrificar suas vidas, lutando com os membros da guilda que a caixa mal desbotada conseguiu danificar o monstro que só queria desarmar o homem. Mas isso não apenas piorou as coisas para os humanos. O que aconteceu fora disso não poderia ser descrito em palavras, mas com seu poder jogou todos que estavam lá dentro de um raio de 100 metros. Cyrus também foi alcançado pelos ecos da batalha nas ruínas e a onda de choque arranhou sua pele, mandando-o para o chão e empilhando no topo de um prédio em ruínas. Lá ele se escondeu morto e depois, em uma escuridão, líquido roxo começou a fluir da caixa em ruínas que agora havia levado seu dedo.
O céu ficou roxo instantaneamente mergulhando a terra na escuridão. Os heróis e monstros olharam para cima e ficaram atordoados. O sangue mais verdadeiro foi caindo do céu. Todos foram apanhados. Tanto monstros quanto humanos gritaram em agonia, perdendo um membro depois. Outro Cirrus que estava escondido nas ruínas assistiu às mortes com medo. Com a mão na boca, o herói segurou a caixa amaldiçoada, antes de tudo mergulhada neste líquido roxo efervescente que devorou sua carne sem deixar vestígio. Monstros também caíram sob sua influência, gritando impotentes e perdendo suas vidas, mesmo apenas lembrando. Tudo isso agora as costas do nosso herói estavam doendo como se estivessem derretendo na lava. Cirrus não tinha sido diretamente afetado por o líquido, mas por causa do odor que inalou ele ainda estava envenenado quando desmaiou. Já acordou no hospital. O médico assistente não definhou por muito tempo e disse diretamente ao nosso herói que viver, no máximo 1 ano, porém havia a opção de neutralizar o veneno, por isso o jovem entrou em uma ataque. O sangue do deus demônio foi capaz de neutralizá-lo, parece que justamente quando ele estava desesperado e renunciou à morte. Janela do sistema apareceu na frente dele pela primeira vez, perguntando ao cara se ele iria se conectar ao sistema e se tornar um jogador. Ao fazer isso, ele poderá obter dicas sobre como obter força vital. Então ativou o sistema e aprendeu que o sangue estava na masmorra de Nia. Mais tarde ele aprendeu como se desintoxicar bem naquela masmorra. Bela ouviu sua história e começou a ajudar o ferido a se levantar. Os dois estavam mancando, mas graças ao mapa ele agora sabia para onde ir. O lugar onde eles caíram havia uma sala com armas e roupas. Então a primeira coisa que Cirrus sugeriu que Bela fosse lá. O prédio era enorme, então cada suspiro e palavra de verificação ecoava nas paredes vazias. Não havia fogo e a única fonte de luz era o buraco no teto por onde havia caído um enorme corredor vazio decorado com colunas em 2 andares. Era óbvio quão habilmente o escultor havia trabalhado em sua criação, aderindo ao estilo rock. Um grupo de várias pessoas seguia o homem que agia como um tanque na equipe. O homem carregava um grande e pesado escudo, que tinha o tamanho de toda a sua altura. Cada passo que ele dava parecia pesado e difícil. Ele era seguido por um cavaleiro com uma espada, que assegurava corajosamente à sua frente. Num instante, um som alto chamou a atenção deles, fazendo com que todos começassem a olhar para um ponto. Uma flecha rápida estilhaçou o espesso escudo do tanque e passou entre o resto do grupo. O comandante prontamente ordenou que todos recuassem. Alguém havia ativado a armadilha. O tanque deu um passo para trás antes de cair morto, enquanto seu escudo se desintegrava em suas mãos, caindo em pequenos fragmentos no chão. O líder do esquadrão, que carregava sua espada atrás das costas, ordenou que todos congelassem imediatamente. Ninguém poderia desobedecer a ele, pois ele era o vice-capitão Terara, um herói de classe B. Seu esquadrão se movimentar aleatoriamente representava um grande risco de ativar outros mecanismos de armadilha. Mesmo Claude, que tinha a defesa mais forte de todos, foi facilmente atingido na cabeça. Ninguém sabia qual caminho eles escolheriam. As armadilhas estavam habilmente escondidas no chão, tornando-as quase impossíveis de serem notadas. Eles não tinham mais um tanque. Sua única opção era confiar em bucha de canhão. Eles finalmente haviam conseguido chegar a este lugar e não queriam voltar. O esquadrão inteiro afundou na desesperança. Um membro do grupo lembrou a eles de uma regra antiga muito útil. O cara com a patente mais baixa deveria ir à frente de todos para explorar o caminho. Isso foi sugerido pelo Capitão Sirius, do time de punição, um grande herói. Eles jogaram sem vergonha o cara mais fraco, Makui, um herói de classe D, cuja armadura não tinha qualidade alguma, na frente das armadilhas. Eles o enviaram para sua morte. Os homens de patente mais alto o ameaçaram com suas armas e ordenaram ameaçadoramente que ele rastejasse para frente e encontrasse uma rota segura para eles. Mesmo que ele resistisse, desobedecer a ordem do comandante resultaria em morte imediata. O medo nos olhos do garoto podia ser lido à distância. Seu corpo magro com enormes hematomas sob os olhos indicava imediatamente sua patente mais baixa. No entanto, nem todos eram tão implacáveis. O homem loiro interrompeu as negociações e pediu que esperassem por um momento. Tirando a esfera do bolso, Tara explicou que havia inventado recentemente uma flecha que saltava para frente e para trás. Ele pediu para testá-la, para detectar pelo menos uma armadilha e aumentar suas chances de sobrevivência. Mas o comandante não lhe deu uma chance e cortou a invenção em pedaços que caíram das mãos do rapaz. A última esperança de Maku, sob a força da gravidade, estava rapidamente caindo para o chão. O comandante proibiu o alcatrão de interferir na sua decisão e
e se acontecesse de novo ele iria matá-lo. O menino não tinha a escolha a não ser fazer qualquer discurso contra a ordem seria ser ordenado pelo tribunal. Sirius ordenou que o fraco se levantasse. Ele atacou de uma grande distância atingindo o local onde a cabeça de Sirius estava apenas um segundo atrás, deitado Ling no chão. O cara olhou para os membros do boneco presos nas pedras maravilhado com o comprimento da cauda. O monstro não espere o cara se levantar e decidir fazer contato primeiro. Ele se aproximou dele e uma vez no ar quis atacá-lo enquanto o jovem estava sentado no chão. O monstro se aproximou de sua vítima esticando sua única garra para cortar a vítima ao meio, mas não conseguiu ferir Sirius. O menino reagiu a tempo e saltou daquele lugar de onde a criatura bateu no chão que se partiu em pedaços. O jovem recuou com tanta força que tentou diminuir a velocidade por muito tempo. O monstro também não estava disposto a ficar ali parado e dar ao seu oponente uma chance de golpe. Virando-se para a vítima, o herói de classificação D, mais do que antes, começou a tremer quando estava sendo empurrado. Ele já não conseguia escolher para onde ir e agora estava sendo pressionado a escolher. Seu corpo começou a suar frio quando deu o próximo passo. O menino fechou os olhos. Antecipação da morte. Sirius observou-o de perto, mantendo sua espada pronta e memorizando o caminho. Por mais que a armadilha foi contornado novamente, tal diferença de tensão fez o coração de Mac bater mais rápido. Ele estava andando bem o suficiente para que o comandante esperei para ver onde ele daria o próximo passo. Morreria. Ele definitivamente morreria. A entidade estava observando seus movimentos e estava ansioso para morrer. A entidade estava respirando pesadamente. Não conseguia mais andar, mas a sede de sangue não foi embora. No minuto seguinte, o cara de baixa classificação de repente se virou para o time e correu em prantos para o grupo gritando que ele não queria morrer. Ele queria ir para casa e nunca mais lidar com as guildas. Ele não olhou sob seus pés enquanto ele voltava e pressionava a placa errada, que caiu sob o peso do cara com tremendo acelerar um brilho. A flecha de mineração instantaneamente atravessou seu crânio e o matou instantaneamente. Desta vez o ataque veio de abaixo, do qual surpreendeu o grupo. Talvez aqui cada armadilha ativasse um diferente. Além disso, a luz de ataque aparecia repentinamente a cada vez e era impossível prever onde ela estava. Partindo dessa conclusão, a equipe ficou ainda mais desanimada ao perceber que era improvável que fosse. Mas o corpo do Maku caiu sem vida no chão, levantando poeira no ar. Agora era hora de escolher o próximo dos níveis inferiores. Ele ordenou que o mais fraco viesse até ele, mas não houve movimento. Apenas o riacho da porta que se abria chamava a atenção. Os homens atrás de toda a empresa ouviram primeiro e gritaram para o capitão, alertando para o fato de que alguém havia aberto a porta para eles. A informação repentina o surpreendeu de que ele imediatamente virou a cabeça na direção deles enquanto o topo de um garoto de cabelos escuros aparecia à distância. Observando a sala com interesse, Sirius e Bella ficaram surpresos ao encontrar outros heróis aqui no menino e na menina. Sirius reconheceu os antigos integrantes da equipe perfeitos em sua opinião para o papel de Bat. Sirius tinha certeza de que todos em o grupo já deveria ter sido morto, mas esse cara desobedeceu às suas ordens se tivesse fugido. Enquanto isso, Tara viu sua amiga e estava feliz por ela estar viva. O comandante não ficou satisfeito de raiva. Suas sobrancelhas se voltaram para a ponta do nariz. Sibilando, ele começou a falar ameaçadoramente com o cara, perguntando por que ele ainda estava vivo. Porém, nosso herói não ficou surpreso por essa reação. Afinal, antes do ataque, eles discutiram por causa do que estavam em uma situação desagradável. No dia anterior à partida, o comandante ergueu sua espada, obrigando Sirius a levantar as mãos e assistir. Infelizmente, ele exigiu apenas uma coisa, uma explicação. Sirius tentou acalmar os outros homens de terno, mas ele não iria ouvir. Ele queria saber como o cara sabia os segredos de sua esposa, mas o protagonista, não querendo agravar a situação, respondeu que estava apenas praticando sua intuição para a próxima batalha. Isso permitia que ele soubesse a cor de qualquer roupa, então ele sabe as cores das roupas de sua amante. No entanto, isso não acalmou o capitão e ele ergueu sua arma com total prontidão para atacar, mas os guardas que o acompanhavam contiveram com sucesso seu impulso enquanto esperavam uma explicação sobre o relacionamento entre o garoto e sua esposa, ameaçando matá-lo caso contrário. Sirius bateu bravamente no peito e afirmou com confiança que não difamaria e mancharia sua honra e, para justificar suas ações, estava pronto para mostrar do que era capaz após tanto treinamento. Ele instantaneamente disse o que estava vestindo e com quem estava atualmente namorando, com o que o capitão e os guardas congelaram em surpresa ouvindo tamanha heresia e imprudência. Os guardas concordaram com o senhor e estavam prontos para matar o jovem aqui e agora, mas seria impossível matá-lo na cidade. Então,
Outro subordinado alertou que se alguém descobrisse seu corpo, todos estariam em problemas desnecessários. A melhor punição para ele seria colocá-lo em um grupo isca, o que estavam preparados para fazer. Cyrus ouviu isso enquanto franzia o nariz, mas não interrompeu. Foi apenas por isso que o protagonista conseguiu entrar no ataque para continuar sua busca pelo antídoto. Agora ele estava apenas vagando, procurando por novos equipamentos, mas teve a sorte de encontrar outro grupo. Eles realmente se perderam. Enquanto isso, o capitão deu um passo à frente, apontando para o jovem, ordenou que se aproximasse dele, porque, como líder da equipe de expedição, ele tinha o direito de usar suas habilidades. Mas o garoto continuava parado, como se estivesse sendo gritado. Embora não tivesse visto o que estava acontecendo antes, o jovem adivinhou que ele queria enviar outro homem de baixo escalão para a morte. Mesmo Tara, percebendo isso apesar de Sirius, gritou para ele não se mover. O garoto virou-se para o chefe e disse que, desde que pudessem chegar ao final das armadilhas vivos, eles deveriam apenas seguir seus passos para contornar as armadilhas. Não havia sentido apenas matá-los e ter usado. A equipe não precisava correr mais riscos para destruir o grande chefe do calabouço de nível do mar. Eles tiveram que sacrificar dezenas de unidades valiosas. Não havia tempo para repetir a mesma experiência. Sirius explicou que estava fazendo tudo por seu povo. Se Terara não gostasse, ele poderia sempre sair, mas o garoto escolheu permanecer em silêncio diante das moralizações dos chefes. Levantando a mão, o capitão perguntou aos seus subordinados se seus instintos haviam sido treinados. Era hora de fazerem sua parte pela equipe. Eles precisavam entender as consequências de desobedecer às ordens. No entanto, enquanto ele se lamentava, Cyrus recebeu uma nova notificação da abertura do cartão. Bella, que estava em pé silenciosamente atrás do garoto, implorou para que ele não fosse até lá, mesmo apenas olhando para aquela estrada perigosa. Era claro do que ela era capaz. Ela tinha certeza de que havia outro caminho. Então eles deveriam ter pensado em encontrá-lo, mas ele não estava prestes a voltar atrás. O capitão já tinha dado a ordem e isso significava apenas obediência cega. Ele jurou para a garota que tudo ficaria bem e, soltando sua mão, avançou. A equipe ficou surpresa quando o protagonista deu o primeiro passo além da armadilha sem pensar duas vezes. Eles não podiam acreditar que agora estavam olhando para o cara classificado como F. Era realmente necessário apenas confiar na intuição para prever a disposição dos mecanismos. Os caras pensavam enquanto assistiam o protagonista avançar corajosamente. Tudo o que ele precisava era passar por 3 espaços e depois virar à esquerda e passar por 2 espaços. Por sorte, Cyrus abriu o mapa do labirinto mortal. Ele rapidamente passou por todas as placas de pressão sussurrando algo para si mesmo. O jovem fez 3 movimentos sem parar e nada aconteceu. A equipe tinha certeza de que o cara tinha uma sorte incrível. Virando à esquerda, ele andou mais 2 espaços sem se preocupar com sua vida. A morena que estava no grupo de Sirius gritou quando o cara rapidamente se virou e deu mais um passo sem consequências. No entanto, pisar levemente na laje deixou todos já assustados que o mecanismo mataria a única pessoa que tinha chegado tão longe. Mas não houve nenhum clique. Não agora. A cada passo que esse cara dava, não mostrava nenhum traço de hesitação. Isso é verdadeira sorte. Alguns heróis até sussurravam que ele sabia o caminho certo. No entanto, outros refutavam chamando isso de bobagem. Apenas obter informações sobre o terreno apenas. Da primeira metade do calabouço sozinho valeria uma dúzia de dinheiro. Mesmo para os oficiais de inteligência, algum garoto de nível F não tinha o direito sequer de entrar em contato com tais pessoas. De repente, Cyrus pulou para frente, fazendo todos pensarem que ele havia terminado, mas a sorte estava ao seu lado. O cara ficou em uma perna tentando equilibrar-se. Ele quase perdeu o equilíbrio e, quando se estabilizou, respirou aliviado. O líder da expedição estava ficando cada vez mais surpreso. Sirius não entendia por que o mecanismo ainda não havia funcionado, mas o jovem tinha mais 5 posições para ir. Não demorou muito para que ele estivesse do outro lado da sala. Ele estava realmente se aproximando da saída. O que fez o grupo abrir a boca em surpresa enquanto continuavam a olhar. O cara passou confiantemente pela carne de Maqui, movendo sua armadura e não prestando atenção nele. Cyrus fez o último movimento sem problemas e se encontrou diante do rosto do comandante, sorrindo desafiadoramente para sua vitória. Nosso herói estava ileso, pois a armadilha não havia sido acionada uma vez. Foi realmente sorte. Aquele cara apenas confiando na intuição foi capaz de antecipar a localização dos mecanismos. Esta era a prova de seu treinamento longo que ele havia mencionado anteriormente antes da incursão. Ele e Shuin eram inocentes. No entanto, o comandante ainda ergueu sua espada e a colocou na garganta do rapaz, deixando-o nervoso. Sirius estava furioso.
Não, acreditando no que estava acontecendo, pensando que era impossível. A situação era pior do que em qualquer lugar porque tais incidentes são nada além de sorte, que mais cedo ou mais tarde deixará o protagonista. Em todo caso, ele irá à frente da equipe. Sir ainda tinha que baixar sua espada e deixar nosso herói ir embora, que agora estava andando pelo bairro. A equipe continuou a admirar sua esplêndida sorte, mas ele não se importava. Vagando pelo salão, o cara viu um cogumelo que havia conseguido brotar nas rachaduras entre as lajes. Era um cogumelo de repolho que poderia aumentar a força física e aliviar a doença, mas depois de comê-lo havia a chance de diarreia. Cyrus percebeu que o demônio escondido em seu bolso estava com fome. Então por que não os reunir para ela? A princesa dificilmente seria prejudicada por qualquer cogumelo do mundo humano. Tomando sua decisão, ele se inclinou sobre a comida e com um movimento rápido os arrancou do chão. Mesmo com o cheiro eles eram excelentes, o que o fez ter que engolir a saliva. Pena que o protagonista é humano e não pode comê-los sem correr o risco das consequências. Mas por que não correr o risco e pelo menos lambê-los? O interesse assumiu, mas assim que ele quis experimentar, o comandante se aproximou dele por trás e perguntou o que ele estava fazendo. O garoto respondeu que tinha acabado de encontrar alguns cogumelos, mas Sirius instantaneamente arrancou a comida de sua mão. Deixando o jovem perplexo, ele pensou, o protagonista queria comê-los e fez isso sozinho, para seu próprio prejuízo. O comandante, com um sorriso astuto no rosto, decidiu lhe dar uma lição e dar-lhe alguns conselhos. Depois de limpar este calabouço, todos os recursos pertenciam à Guilda Valente e à sua equipe de cruzada, então não havia sentido desafiá-lo antes que ele pudesse terminar seu cogumelo. O líder do grupo apontou para Cyrus e o avisou que ele não conseguiu roubar e para que ele não ficasse por perto, e ordenou que nosso herói fosse à frente do grupo, mas o cara não resistiu. Concordou com o capitão, obedecendo resolutamente suas ordens. Pediu ao capitão para segui-lo no início do time. Porque não era bom para o comandante ser arrastado no final do grupo. Até agora ele não parecia suspeito, mas permaneceu atento. Enquanto isso, Tara segurava a mão de Bella enquanto sua perna estava sendo tratada e pediu desculpas à garota por não saber que ela tinha sido jogada no grupo de isca. Ela deveria ter contado a ele. Afinal de contas, ele era vice-capitão e poderia tê-la colocado em outros grupos. No entanto, a garota foi lá por iniciativa própria. Ouvindo isso, o cara ficou muito surpreso e não entendeu por que ela tomou tal decisão. Ela ficou em silêncio, mas o olhar fixo em Cyrus explicou algo. O jovem tinha passado por muita coisa e agora estava falando calmamente com o capitão sobre as portas que levavam ao grande chefe. Mas havia outra porta por perto que estava vazia e era um beco sem saída. O curador terminou seu trabalho rapidamente o suficiente para que a fratura se curasse. Bella agradeceu por seus esforços e a deixou ir. Enquanto isso, Tara não pôde perder a oportunidade de falar com a garota. Então ele falou depois do tratamento. Ele avisou sua amiga sobre as consequências com um tom sério, se ela apenas quisesse proteger aquele cara de classificação F e segui-lo ao redor. A garota estava apenas se enviando para uma morte certa. A equipe de investigação não é nada mais do que bucha de canhão e isca, consistindo dos braves de classificação mais baixa. Ao ficar vivo, eles apenas desperdiçaram os recursos de toda a Brave Guild. A única maneira de mostrar seu valor era agir como isca ou ir à frente do grupo. O vice-capitão não queria que Bella cometesse os mesmos erros, então explicou seus pensamentos a ela da maneira mais clara possível. Ele não queria que Bella o deixasse sozinho na próxima viagem. Tara era o número 1 na classe B e ele tinha certeza de que poderia protegê-la. Enquanto isso, nosso herói e Cyrus haviam encontrado as portas certas. Não havia armadilhas atrás delas, então o garoto deixou o comandante passar, mas ele não queria arriscar sua preciosa vida e o enviou para frente, resmungando algo. Infelizmente, ele não entendia seu descontentamento, porque o chefe não permitiria que os membros de sua equipe que carregassem um enorme valor de combate assumissem tal risco. Então a recusa do cara nem sequer foi considerada. Resmungar não resolvia nada e seguir em frente ainda tinha que ser feito. Cyrus foi para a porta principal e pressionou suas mãos contra ela com toda a sua força, empurrando-a para frente. O comandante deu a ordem para estar pronto, pois a porta estava prestes a abrir. Não se sabia o que estava armazenado atrás dela, então era melhor se preparar para o pior. Ao mesmo tempo, ele tentava manter uma expressão calma, mas o ronco em seu estômago não desapareceria, o que o fez sentir frio. A porta se abriu e um vento frio e fúnebre soprou, envolvendo cada parte de seu corpo. Tendo aberto completamente, nosso herói calmamente avançou,
olhando ao redor do salão que estava um pouco destruído e passou suavemente das lajes para o chão cavernoso. A passagem se abriu e todos os membros do esquadrão ficaram tensos. A qualquer momento algo inesperado poderia aparecer, então eles tiveram que manter uma alta vigilância. No entanto, o estômago do chefe continuava doendo e ele não conseguia relaxar. Ele jurou a si mesmo e amaldiçoou tudo ao seu redor, rezando para que parasse. Ao mesmo tempo, Cyrus finalmente deu seus primeiros passos pelo corredor com suas sabatonas. Ele caminhou calmamente e corajosamente enquanto examinava a sala. O tamanho delas fazia parecer que o chefe seria um monstro enorme de proporções sem precedentes. Enquanto vagava por aí, Sirius continuava perguntando ao garoto sobre o que ele havia visto. Ele sabia que estava escuro o suficiente para acender um fogo, mas seu estômago, que o havia falhado em um momento tão crítico, estava interrompendo seus pensamentos racionais. Ele supôs que poderia ser por causa do cogumelo, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa. Acabou. Ele teria dificuldade em lutar contra monstros e se conter. Infelizmente, quando perguntado pelo comandante, ele respondeu que, pelo que ele havia notado, tudo aqui estava infestado de monstros. Decidindo que não havia outra escolha, o jovem começou a correr rapidamente, chamando sua equipe depois dele. Ele disse a todos os seus companheiros de equipe para segui-lo e apenas correr através de tudo isso, mas isso não era permitido. Ele recebeu ordens para parar imediatamente, mas não parou. Ele quebrou a disciplina e, sem perceber, toda a equipe se apressou atrás dele. O modo de rebanho funcionou imediatamente e assim que um corria, os outros seguiam. Enquanto isso, o estômago do comandante começou a doer ainda mais com a corrida, o que apenas piorou sua condição. A pele de Sirius ficou pálida, seu rosto coberto de suor frio. Ele estava tendo dificuldade em se conter, mas ele segurou com toda a sua força. De repente, o cheiro de enxofre pairava no ar, fazendo todos cobrirem seus narizes. Pensando em veneno, todos sentiram isso, mas ignoraram o trabalho da maquinaria que jazia no prédio, temendo por suas vidas. Não pensando sobre as armadilhas, as pessoas começaram a correr mais rápido. Quem sabia que era tão perigoso atrás daquela porta? Mas por que o cheiro era tão familiar? O rubor do comandante não pôde se conter e, escondendo sua vergonha, ele ordenou para não falar bobagem e correr mais rápido. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.